Peço aos queridos fiéis que se inscrevam, apertem o sininho para receber as notificações, curtem e compartilhem. Eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha, com meditações diárias. Hoje, sábado em Albis porque nos primórdios da Igreja, os neófitos, os recém-batizados, recebiam a veste branca, que está presente no rito do batizado, conforme a Igreja codificou e colocou para o padre celebrar no ritual romano. De modo que, ao receber esta veste branca, alva, por isso em Albis, a Igreja então quer nos recordar a renovação batismal que opera a limpeza, opera a purificação daquele que é batizado, de modo que sua alma fica branca, alva, límpida, como efeito da remissão dos pecados e da graça do batismo. Neste sábado, então, em Albis, a Igreja, no Evangelho da Missa de hoje, nos recorda aquela passagem do capítulo 20 do Evangelho de São João, em que Maria Madalena chega ao sepulcro e encontra a pedra do sepulcro à parte, o sepulcro aberto. Ela constata então que Nosso Senhor não estava ali, o seu corpo não estava ali, e ela corre até os apóstolos para lhes dizerem o ocorrido. Pedro e João vão correndo até o sepulcro. João, como era mais novo que Pedro, corria à frente dele e chegou primeiro ao sepulcro. E ali, percebendo que a pedra em que fora depositado o corpo do Senhor estava vazia, sem nada, e ainda os sudários, os panos que envolveram o corpo do Senhor no lugar à parte, ele não entrou no sepulcro. Atrás dele, então, chega Pedro. E Pedro entra no sepulcro e constata que ali não estava o corpo do Senhor e que os panos que enrolaram o seu pano estavam colocados no lugar à parte. O Evangelho então narra, São João narra, ele viu e creu. E o Evangelho termina dizendo que eles ainda não entendiam o sentido da Escritura e que, portanto, não compreendiam o que havia acontecido. Caríssimos fiéis, esse Evangelho nos ensina que Pedro, com a autoridade que tem de ser o primeiro entre os apóstolos, ele entra e constata que o corpo do Senhor não estava ali, depois de tantas vezes ouvir da parte do Senhor que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E que o sepulcro vazio é então o sinal, a constatação visível, histórica, de que o Senhor ressuscitou. Mas ainda naquele momento, Pedro, João e também os outros apóstolos ainda não compreendiam o sentido exato da Escritura e das profecias, das predições do Senhor. Mas ele viu e creu. Recordou-se das palavras do Senhor e creu, mesmo ainda sem entender o sentido profundo, exato das Escrituras, das profecias do Antigo Testamento que diziam sobre o Messias e que esse deveria, o Cristo, ressuscitar dos mortos. Caríssimos fiéis, está aqui para nós uma grande lição diante
da fé no Cristo ressuscitado. Nosso Senhor nos deixou o testemunho dos apóstolos. Eles que viram e constataram, nos transmitiram esta verdade de fé. Pedro viu e acreditou ao constatar o sepulcro vazio, porque lembrara-se do que o Senhor havia dito, mesmo sem ainda compreender o sentido exato das Escrituras. E nós também. Nós cremos no testemunho dos apóstolos, não só porque eles constataram o Senhor ressuscitado, constataram o sepulcro vazio, mas ainda antes disso, nós cremos na ressurreição do Senhor, porque Ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. Nós nos fiamos muito antes dos dados históricos, muito antes do testemunho dos homens, nós nos fiamos nas palavras de nosso Senhor, que saíram da sua própria boca, e que os apóstolos, sim, aí nos transmitiram. De modo que a nossa fé no Cristo ressuscitado, assim, é uma fé bem fundamentada. É uma fé que tem uma verdadeira consistência, uma verdadeira raiz apostólica. De modo, então, caríssimos irmãos, que nós não cremos numa fábula, que nós não cremos numa historinha antiga, que nós não cremos numa historinha do passado, não cremos numa ilusão que alguém havia inventado, como alguns aí teimam em afirmar ainda hoje. Nós cremos na verdade revelada. Nós cremos num dado revelado de fé, que o Senhor ressuscitou e Ele está vivo. Aí sim, compreendendo e crendo nas palavras de nosso Senhor, que havia dito que ressuscitaria, então compreendemos o sepulcro vazio como um sinal do Cristo ressuscitado e o grande testemunho dos apóstolos, que constataram o sepulcro vazio e que se encontraram com Cristo ressuscitado, falaram com Ele, tocaram nele, conversaram com Ele, viram-no subir aos céus na sua ascensão e nos transmitiram esta experiência apostólica que eles tiveram. De modo então, caríssimos fiéis, que devemos sustentar a nossa fé neste fundamento, que é a ressurreição do Cristo. Nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, que reina vivo. Ele está vivo. Ele está presente através da igreja. Ele está realmente presente no sacramento, tanto quanto Ele está presente, ressuscitado e glorioso no céu, à direita do Pai. Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.